TV Sintonia, a TV que passa você. JS Meio-Dia. Apoio Bradesco. Quem tem conta, conta com mais benefícios. E o JS Meio-Dia desta terça-feira está no ar e você acompanha agora os principais destaques. Assassinato violento assusta moradores no setor norte. O homem de 40 anos foi atingido com vários golpes na cabeça. Governador eleito Romeu Zema participa de encontro na cidade. O que nós vamos fazer é aderir ao regime de recuperação fiscal do Tesouro Nacional. Presidente do Sindicomércio fala sobre suspensão de feriado do dia do aniversário de Araxá. E aí fica isento de negociação com os dois sindicatos. Olá, boa tarde. A Justiça deferiu o pedido de liminar determinando a suspensão da lei que criou o feriado municipal do aniversário da cidade, no dia 19 de dezembro. Eu conversei sobre o assunto com o presidente do Sindicato do Comércio, Rodrigo Natal Rocha. Realmente, o Sindicomércio de Araxá, ele entrou com ação em 2017, requerendo a suspensão desses dois feriados. Nós temos que mostrar o seguinte: existe 4 feriados, que são os feriados religiosos, que são Sexta-feira da Paixão, Corpus Christi, 8 de agosto, que são domingos, e mais Nossa Senhora da Abadia. Esses são os feriados. Araxá tem mais 2 feriados, 6 feriados, então é inconstitucional. Isso não é bom para o comércio de Araxá e o Sindicomércio. A função dele é defender as empresas. Agora, nós temos que lembrar o seguinte, que nunca foi fechado no dia 19. O ano passado foi negociado, o comércio abriu no dia 19, só porque quando é feriado, existe uma negociação que é feita com o sindicato patronal com o sindicato laboral. E, Rodrigo, há ainda a possibilidade de a prefeitura recorrer dessa medida, né? Mas em 2 instâncias já deu favorável ao Sindicato do Comércio. Sim, a prefeitura pode recorrer. Agora, na primeira instância em Araxá, o juiz deu a sentença favorável e também em Belo Horizonte o Tribunal de Justiça, através do desembargador, deu favorável para que esses 2 feriados sejam suspensos. Fica isento de negociação. Realmente, aí fica isento de negociação com os 2 sindicatos. Bom, a Prefeitura informou que aguarda a decisão de liminar contra a suspensão em segunda instância. E as pequenas matas que ainda restam na área urbana sofrem com a falta de conscientização dos moradores que insistem em jogar lixo nestes locais. Mas o comportamento é crime ambiental e tem consequências de acordo com o que estabelece a lei. O verde destacado no mapa delineia as 36 áreas de preservação permanente divididas entre os 68 bairros existentes em Araxá. O controle de manutenção desses locais é feito pelo Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável, IPDSA. A gente trabalha muito com as pessoas que transportam entulho, caçambeiros e o pessoal que faz frete, pedindo para não jogar entulho nesses locais, principalmente nas margens da rodovia vicinais, mas mesmo assim continuam jogando. Isso representa um trabalho muito grande para a Secretaria de Serviços Urbanos, que tem periodicamente que fazer essas limpezas. Um dos problemas recorrentes é o lixo jogado regularmente por moradores ou trabalhadores de setores que lidam com a limpeza de terrenos. Muitas denúncias são moradores que eles identificam pessoas jogando resíduo ou no lote próximo à sua residência, ou em áreas verdes, ou áreas que margeiam estradas vicinais. E eles estão usando muito o WhatsApp Denúncia, que foi um projeto lançado em parceria com a Câmara Municipal de Araxá,
onde através do WhatsApp as pessoas podem então fazer a sua denúncia e até, se possível, fotografar placa de carro. No perímetro urbano do município de Araxá, são 123 pontos de áreas verdes, mais de 2.700.000 metros quadrados a serem mantidos. A Polícia de Meio Ambiente executa as leis que tangem essa prática de jogar lixo nas extensões que contemplam o meio ambiente. Medidas punitivas são diferentes no perímetro urbano e zona rural. O artigo 54 da Lei 9.605 ele é bem claro. Então, aquele que causa poluição em níveis tais que resulte em dano à saúde humana, mortandade de animais ou destruição da flora, nesse caso ele está sujeito então à pena de reclusão de 1 a 4 anos. E isso falando só da esfera penal. Se a gente for para a esfera administrativa, está sujeito a uma infração pelo nosso decreto estadual que pode ultrapassar o valor de R$4.000. Então é interessante que ele tenha essa consciência, isso para todos, de não arremessar resíduos sólidos, isso em área urbana ou rural, em cursos d'água, que ele vai estar incidindo nessas duas hipóteses, tanto na área administrativa quanto na esfera penal. No próximo bloco, o homem é assassinado com golpes de machado e governador eleito se reúne com afiliados do partido. Não parece que a vida às vezes dá uma parada? Mas quem tem conta no Bradesco conta com muitos benefícios para seguir em frente. Conta com taxa a partir de 8,85% no crédito imobiliário. Ainda mais vantagens na contratação da sua previdência privada. Máquina Bradesco sem aluguel. E isenção da tarifa da conta corrente para gastar com o que importa. Abra sua conta no Bradesco. Bradesco. Ministério da Cultura, Governo de Minas Gerais e CBMM apresentam... Chegou o maior festival natalino de Minas Gerais. E toda a cidade será palco deste grande momento. Feste Natal Araxá 2018. Arte e diversão para todos. 10 anos celebrando com você. Um homem de 40 anos foi morto com golpes de machado. O crime aconteceu no bairro Orozino Teixeira depois de uma briga. O desentendimento entre vizinhos foi na rua Joaquim Geraldo Filho. O Wilde José Ribeiro, natural da cidade de Carmo do Paranaíba, ficou caído ao solo, em estado gravíssimo. Relataram que ocorreu uma briga entre eles, motivos fúteis, os ânimos se exaltaram. A vítima foi atendida por uma equipe do Corpo de Bombeiros e trazida aqui para a unidade de pronto atendimento. Horas depois, veio a óbito. Acionados por testemunhas, a Polícia Militar continua em rastreamento para prender o autor, de 27 anos, que fugiu após desferir golpes de machado que atingiram o crânio do homem. O acusado deixou o objeto utilizado na via onde o crime ocorreu. Foi conduzido à delegacia para esclarecimentos. O irmão do autor, que estava no local, informou que tentou impedir essa ação. Estava todo sujo de sangue, estava também machucado. O acusado do homicídio pode pegar até 30 anos de prisão. E o governador eleito, Romeu Zema, se reuniu com filiados do Partido Novo na Associação Comercial no final de semana. Foi entregue o relatório que destaca os pontos mais críticos do Estado com a dívida de 30 bilhões de reais, que só será sanada ao longo de 30 anos devido ao orçamento. Apenas para manter o funcionamento da saúde pública, o governo precisa destinar cerca de 328 milhões de reais até o início de abril. O futuro governador falou sobre os problemas apresentados. Sem dúvida, é aquele que diz respeito à parte financeira. O Estado não tem feito o repasse para as prefeituras, não está pagando funcionalismo em dia, apesar de já ter antecipado receitas que a CEMIG repassa a ele, de já ter sacado depósitos judiciários que não pertencem ao Estado. Então ele vem retirando recursos de onde pode e mesmo assim não tem conseguido cumprir os compromissos do Estado.
Os dados foram mostrados no documento com aproximadamente 3.000 páginas levantados pela gestão de Fernando Pimentel, que apontou os setores que serão impactados devido à nova organização e à contenção de despesas. Que não tem setor que vai sofrer mais, o que nós vamos fazer é aderir ao regime de recuperação fiscal do Tesouro Nacional, e esse tesouro não deixa o Estado ampliar o número de funcionários, o que no meu entender é positivo. Nós precisamos reduzir a quantidade de funcionários públicos e não ampliá-los. Então, Minas vai ficar proibido de contratar e ampliar o número de funcionários. Romeu Zema prevê dificuldades que a nova gestão irá enfrentar já nos primeiros 100 dias de governo. No início do ano, os cofres públicos irão liberar cerca de 260 milhões de reais, que estão estimados em processos licitatórios abertos pelo Estado, para atender ações judiciais que obrigaram o poder público a comprar insumos e medicamentos. O plano estratégico do governador eleito é reduzir gastos e conseguir aos poucos o equilíbrio financeiro, com a expectativa de tornar a melhora possível neste primeiro mandato. Tenho visitado diversas empresas que têm operação em Minas e outras que pretendem instalar em Minas, dizendo que eu, o governador, estarei acompanhando pessoalmente qualquer obstáculo que essas empresas tenham com relação ao Estado. Porque nós temos um Estado extremamente burocrático, lento, que em vez de ajudar, aliás, nem precisaria ajudar, mas atrapalha em muito o setor produtivo. E você vai ver a seguir: a audiência pública discute gastos da Prefeitura e eleitores devem ficar atentos com prazo para justificativa do voto. Coisas para se fazer quando um ano começa. Em primeiro lugar, sorria. Todo início merece ser comemorado. Pergunte, descubra, aprenda. Tente enxergar o mundo com os olhos de uma criança. Não fique muito tempo sem pôr os pés na grama ou sem visitar cachoeiras. A natureza cuida da gente quando a gente cuida bem dela. Por falar em cuidado, trate bem do seu corpo. Você precisa dele para realizar os seus sonhos. Lembre-se que a vida não é só trabalho, mas não tem nada melhor que fazer um trabalho que transforma vidas. E sempre, todos os dias, olhe para os lados e agradeça. O melhor lugar do mundo é aqui. Feliz Ano Novo, Araxá! A CBMM tem orgulho de ser parte desta terra. Depois de reivindicações de motoristas e moradores, a Secretaria Municipal de Segurança Urbana e Cidadania instalou o semáforo no cruzamento da Rua Terêncio Pereira com a Avenida Joaquim Porfírio Botelho. O sistema de 4 tempos irá determinar o fluxo constante do local. Essa medida é muito utilizada em vias de grande movimentação. Estudos foram realizados para avaliar a necessidade do investimento aqui nesta região. Agora, após a implantação, resta as ligações elétricas serem concluídas para iniciar a fase de configuração de testes. O cruzamento, segundo moradores, já foi cenário de alguns acidentes envolvendo veículos em circulação. Vai diminuir muito acidente que já teve, até de morte que já teve, e não foi só aquele, muitos já, né? E cada vez o tráfego aumentando mais, vai ficar pior ainda, né? Virou ali para entrar na garagem e eles bateram na traseira do carro dele. O senhor acha importante ter colocado semáforo? Muito importante, já poderia ter posto mais tempo. De acordo com o secretário de Segurança Urbana e Cidadania, a instalação do semáforo irá melhorar a segurança e a fluidez do trânsito. A cidade está crescendo, especialmente ali no setor leste, a criação de novos bairros, né? E que usam aquele corredor na Terêncio Pereira, criando uma situação de conflito, especialmente nessa esquina, né, onde após estudos e atendendo também o clamor ali de moradores, de comerciantes. Segundo os dados, a nova sinalização irá solucionar problemas referentes a horários de pico, manhã, hora do almoço e fim de tarde. Porém, esta engenheira civil diz que a implantação não obedece a alguns critérios técnicos. Aqui precisava ter um estudo dos 4 pontos para analisar se o fluxo de veículos necessário seria ir para um semáforo, uma rotatória, uma passarela elevada. Tem vários outros
meios de trânsito para poder conter o trânsito, diminuir a incidência de conflito. E os eleitores que não foram às urnas no segundo turno das eleições e não justificaram o voto ainda podem regularizar a situação. Saiba como com a repórter Janaína Silva. Eu converso com a chefe do cartório eleitoral em Araxá, Alcineia Sueli Salles. Quem deve fazer essa justificativa? Então, aquele eleitor que não votou e não justificou no dia do pleito, no dia do segundo turno, ele tem até essa data, até 27 de dezembro, para comparecer ao cartório e requerer a sua justificativa. O que serve como comprovante? Então, essa justificativa feita após a eleição, obrigatoriamente o eleitor deve apresentar um documento que comprove o motivo que o impediu de votar ou justificar no dia da eleição. Por exemplo, um atestado médico, uma passagem demonstrando que ele estava fazendo uma viagem para o exterior, ou seja, demonstrar que ele não teve condições de comparecer no dia da eleição para votar ou para justificar. Como fazer essa justificativa? A justificativa pode ser requerida diretamente ao cartório eleitoral, em qualquer cartório eleitoral na realidade, ou diretamente pela internet, no site do TRE, no link justificativa. Lembrando que mesmo pela internet é obrigatório anexar o documento que comprova o motivo que impediu o eleitor de votar ou justificar no dia do pleito. Quem perde esse prazo, quais as penalidades? Quem perde esse prazo, na realidade, o eleitor ele já está sem quitação eleitoral, então ele permanecerá sem quitação e a partir do dia, vencido o prazo do dia 27, para regularizar a sua situação, o eleitor deverá realizar o pagamento da multa para restabelecer a regularidade da sua inscrição eleitoral. Lembrando que quem não está quite com a Justiça Eleitoral não pode, por exemplo, tirar passaporte, fazer matrícula em faculdade, tomar posse em cargo público, entre outras situações que ele fica pendente. Quem perdeu o prazo do primeiro turno para justificar, é possível ainda fazê-lo agora? Não, o prazo para o primeiro turno já se encerrou no começo do mês. Agora, aquele que não votou e não justificou no primeiro turno, a regularização se dá por meio do pagamento da multa. Muito obrigada pelas informações. Em Araxá, a ausência no segundo turno do pleito foi de 22%. E a prestação de contas da receita e das despesas da Prefeitura no segundo quadrimestre do ano foi debatida durante a audiência pública realizada no Legislativo. Este é o segundo relatório de 2018. Os números demonstram a divisão do orçamento e as principais formas de arrecadação. O secretário de Desenvolvimento Econômico, Geraldo Lima Júnior, acompanhou a audiência e comentou sobre o trabalho da administração. O prefeito teve que usar recursos de outras fontes para cobrir essa falta de repasse do Fundeb, principalmente, que o governo do estado não repassou, né? Obviamente que o equilíbrio poderia ter sido melhor. A receita do município no segundo quadrimestre do ano, encerrado em agosto, ficou em R$ 119.263.000, mesmo sem os repasses do governo, provindos do ICMS e do Fundeb. De acordo com o secretário da Fazenda, até o final do ano, o valor pode chegar a R$ 30 milhões, impactando as despesas no orçamento. Para Fernandes, o equilíbrio fiscal só pode ocorrer devido à contenção de gastos. O setor que ficou prejudicado, quer dizer, é mais o setor de investimento, né? Porque o compromisso com o custeio, né? Como eu falei, com a saúde, com a educação, com a segurança, com o saneamento, a mobilidade urbana foram cumpridos. O controlador-geral falou da expectativa para o fechamento anual. O superávit ele deve existir, mas porém numa proporção bem inferior aos últimos anos, né? Devido a essa falta de repasse do Estado para o município de Araxá. Já os parlamentares puderam tirar dúvidas e se pronunciar com relação à contabilidade. Trazer mais transparência, trazer também o conhecimento da comunidade, aquilo que foi aplicado, aquilo que foi gasto, se foi de forma correta ou não, se tem algumas reservas, tem alguns dinheiros que pode ser aplicado em outras áreas. E a gente encerra por aqui. Outras notícias você acompanha logo mais no Jornal Sintonia ou a qualquer momento no diariosintonia.com.br. Você fica agora com Café Sintonia. Boa tarde.
JS Meio-Dia. Apoio Bradesco. Quem tem conta, conta com mais benefícios.